O fato foi o seguinte: um companheiro nosso chegou de viagem e foi descansar. Umas 2 horas da manhã, tocou a campainha da casa dele. Ele olhou pela câmera, era um irmão que ele conhecia de um outro bairro, e junto com ele uma pessoa que ele não conhecia. E ele levantou 2 horas da manhã, cansado da viagem, que estava voltando de uma missão na obra, mas mesmo assim ele atendeu o irmão, colocou ele e aquela pessoa que estava junto com o irmão para dentro da casa dele. E o irmão foi explicar que aquela pessoa que estava com ele era um testemunhado, que estava congregando, passando por prova, dificuldade material. E aí o irmão perguntou para aquela pessoa o que ele precisava. E aquela pessoa disse que precisava de dinheiro. E o irmão, o ministério dele é diácono, falou assim para ele, falou: irmão, eu não dou dinheiro. Não é assim que funciona. A obra de Deus é por revelação. E eu vou orar a Deus amanhã, o que Deus quiser saber a gente faz por irmão, tá? No outro dia ele falou para aquele irmão que tinha levado o testemunhado, falou: irmão, passa aqui, pega uma cesta básica, leva para ele, mas dinheiro não é assim que funciona na obra de Deus, não. Tá, o irmão passou, pegou a cesta básica, levou para aquele testemunhado. Passou-se os dias, um mês ou mais, e ele recebeu o telefonema, e ele percebeu que esse telefonema que ele recebeu no celular dele era de dentro do presídio. A pessoa ameaçando ele, falando um monte de coisa para ele, e ele falou para a pessoa que não morava ali, não sei o quê, e a pessoa falou para ele: olha, é o seguinte, a gente sabe quem é você, a gente conhece sua casa, sabe onde você mora, conhece sua família, se você tem um filho, tem uma filha, tem uma caminhonete branca, tem isso, tem aquilo. Foi falando tudo que o irmão tinha. E se você não fizer o que nós estamos pedindo, nós vamos matar a sua família, isso e aquilo outro. E aí ele começou a levar a conversa para o lado espiritual, falou que era um servo de Deus, parará, parará. E aí quando ele falou tudo, a pessoa do outro lado disse: ô meu irmão, mas você é evangélico? Ele falou: sou, graças a Deus. Aí ele falou assim: então você, desculpa aí, a pessoa que passou a sua fita para nós vai levar um corretivo, porque uma pessoa como você, a gente tem que respeitar, por isso e aquilo outro. Você fica tranquilo que eu vou passar o corretivo na pessoa. E quem era a pessoa, irmãos, que tinha passado para ele? Ele era o chefe do PCC. E a pessoa que passou para esse chefe era justamente aquele testemunhado que estava preso também, e que antes de ser preso tinha ido na casa do irmão, viu tudo que ele tinha, viu a casa dele, as condições do irmão, e depois que estava preso, que caiu por causa de droga, tráfico, sei lá o que foi, passou a fita para o chefe do PCC e o cara ameaçou o irmão. Quando o irmão levou a conversa para o lado espiritual, ele então devolveu e deu um corretivo no rapaz. Ficou pior a situação, porque esse testemunhado que congregou uma vez só na igreja e depois foi preso, ele começou a ameaçar o irmão, porque o irmão tinha conversado com o chefe dele. E aí ele falou: olha, é o seguinte, você me dedurou pro meu chefe, agora a casa caiu pro teu lado, eu vou matar a tua filha, eu vou matar a tua mulher, e não sei o quê. E, irmãos, vocês precisam de ver a prova que o servo de Deus está passando. Justamente por quê? Porque ele colocou para dentro da casa dele uma pessoa que ele não conhecia, trazida por um outro irmão. Então, que fica de alerta e de exemplo para todos nós nesse grupo e os demais familiares nossos: nunca receba ninguém, irmãos, que você conhece para dentro da sua casa, mesmo que venha acompanhado de outro irmão. E para os irmãos do ministério que estão no grupo, assunto da igreja, irmão, se trata na igreja. Nunca leve assunto da igreja para tratar na sua casa. Seja de casal, seja de assuntos de atendimento, o que for, da origem, a sua casa é sagrada, é o lugar imaculado que Deus preparou a sua família de morar ali. Se você tiver que tratar algum assunto espiritual da obra de Deus, trate na igreja. Esse foi o conselho que Deus colocou no meu coração para passar para o grupo aqui. E por favor, irmãos, não relatem nomes e nem lugares, porque o assunto está muito grave para o lado desse companheiro meu, que nós estamos pedindo a oração em favor dele, para que Deus tome um caminho na vida dele e resolva essa situação. Deus abençoe.